Tenha cuidado ao dormir com as janelas abertas em noites com grande cobertura de nuvens. Se a temperatura estiver acima do normal, utilize o ar-condicionado interno da cabine. Caso não haja ar-condicionado disponível, é permitido deixar as janelas entreabertas. As aberturas não devem ser largas o bastante para permitir a passagem de uma mão. O homem sem rosto aprendeu a destrancar portas por dentro. Li isso no Manual do Funcionário, na seção 8.c. Certo, pessoal. Eu realmente deveria esclarecer algumas coisas a essa altura do campeonato. A primeira é que, por mais que seja verdade que eu não tenha lido imediatamente o Manual do Funcionário inteiro antes dos incidentes da minha última postagem, eu havia lido a maior parte dele. Títulos dos capítulos, descrições das sessões, a visão geral, etc. Mesmo que eu tivesse lido toda a parte sobre caroneiros, isso não teria evitado o incidente com a minha ex-namorada. Além disso, vou lembrar a vocês que eu ainda não estou realmente morto, então eu não sou totalmente indefeso. O principal problema do Manual do Funcionário é que ele é muito vago. Claro, existem regras e orientações, mas tenho a impressão de que Randall e o restante dos despachantes também não sabem exatamente o que está acontecendo. Essa estrada, a Rota 333, ela cria as próprias regras, e nem sempre se dá o trabalho de nos informar sobre elas. E agora vamos à segunda coisa. Na verdade, eu já fiz terapia antes. Prefiro não entrar nesse assunto com um bando de usuários anônimos aqui da internet, mas não foi muito útil para mim. Sei que, para algumas pessoas, a terapia torna as coisas mais difíceis antes de fazê-las melhorar, mas para mim, ela meio que só fez tudo ficar mais difícil, e depois mais difícil, e ainda mais difícil. Também experimentei alguns medicamentos, mas ouvi dizer que algumas pessoas são bastante resistentes a eles. Suspeito que seja o meu caso. Mesmo assim, obrigado pela preocupação de todos, de verdade. Agora vamos passar para algo mais relacionado à Rota 333, e às muitas maneiras pelas quais eu quase consigo me matar repetidamente, porque, sejamos sinceros, é por isso que vocês estão aqui, e não para ouvir sobre o estado cada vez pior da minha saúde mental. Principalmente, percebi que não falei muito sobre os outros caminhoneiros. Para surpresa de absolutamente ninguém, evitei os outros motoristas durante todas as primeiras semanas do trabalho. A cada poucas horas, eu cruzava com um deles na Rota 333 e fazia um pequeno aceno, mas, fora isso, não tinha pressa alguma em fazer novos amigos. Especialmente amigos na faixa dos 40 ou 50 anos. Se não fosse pelo homem sem rosto, talvez eu nunca tivesse chegado a conhecê-los. O Manual do Funcionário não tem nada sobre o homem sem rosto. A única menção é quando diz: o homem sem rosto aprendeu a destrancar as portas por dentro. Ou seja, é vago. E sinistro também. Então eu me certificava de fechar as janelas e trancar as portas todas as noites antes de me deitar no leito da cabine. Em geral, eu mantinha as janelas fechadas mesmo quando estava um calor sufocante. Mas certa noite, o calor ficou realmente insuportável. Não havia muitas nuvens no céu. Eu já havia me revirado nos lençóis suados durante 1 hora antes de decidir deixar um pouco de ar entrar. Só uma fresta. Até balancei os dedos no espaço aberto para ter certeza de que aquilo era tudo o que conseguiria passar. Quando eu tentei dormir dessa vez, havia brisa suficiente para que eu conseguisse. E quando eu acordei, ainda era noite. A luz estava coberta por nuvens, mas luz suficiente atravessava para iluminar o interior da cabine. Nuvens. Eu me sentei. Não havia motivo para ter medo, eu sabia disso. Eu não tinha quebrado regra alguma. As portas estavam trancadas e bem fechadas. Mesmo assim, olhei primeiro para a janela do lado do motorista e depois para a do passageiro. Minha existência simplesmente parou de repente. Ele me encarava através do vidro. Pelo menos, presumi que fosse isso que estava fazendo. Aquela coisa não tinha olhos, orelhas, cabelo, nem boca. A única característica que lembrava a de um ser vivo eram 2 fendas semelhantes à de uma cobra no meio do rosto. Acho que era algum tipo de nariz. Ele se virou para mim, farejou. Eu conseguia ouvir nitidamente a inspiração mesmo através da porta. E as fendas se alargaram, transformando-se em buracos do tamanho de castanhas,
A luz da parada de caminhões incidiu sobre cada pelo individual, quase como se fossem dentes. Olá? Eu tentei dizer, mas o som não saiu da minha garganta. Eu dei uma limpada e forcei novamente. Você precisa de alguma coisa? Você é o homem sem rosto? Certo, porque é claro que a coisa sem orelhas nem boca vai ouvir você e te responder. Então eu não sei por que eu tentei mais algumas vezes. Mas eu tinha acabado de esquecer que aquela coisa literalmente não conseguia me ouvir. Caso ainda não tenha ficado evidente, eu tendo a pensar demais em situações desconfortáveis. A essa altura, eu já havia vivenciado estranhezas suficientes na estrada para me contentar em apenas me encolher ali no canto e esperar até que a coisa fosse embora. Era exatamente o que eu teria feito, se o homem sem rosto não tivesse erguido uma mão com 7 dedos e batido no vidro. Deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Quando digo dedos, provavelmente vocês imaginam dedos normais, mas não eram. Eram 7 partes compridas, brancas como água sanitária. Cada uma tinha quase 1 metro de comprimento, várias articulações e unhas tortas e curvadas nas pontas. Eu observei completamente horrorizado. Enquanto os dedos passavam pelo vidro, encontravam a abertura da janela e começavam a entrar na cabine. Nem pensar, eu gritei para a criatura. Isso não vai acontecer, você não vai entrar aqui. Procurei desesperadamente minhas calças, e então percebi que não valia a pena perder tempo com aquilo e me arrastei até o banco do motorista usando apenas minha cueca. O homem sem rosto farejou novamente e virou o corpo para acompanhar meus movimentos. Eu gritei, fora, deu fora! Ordenei enquanto girava a chave. O motor do caminhão rugiu e ganhou vida. Os dedos brancos continuaram procurando alguma coisa dentro da cabine. Eles encontraram o botão que destrancava a porta e começaram a se mover diretamente em direção à maçaneta. Última chance, eu avisei. Embora já tivesse bem claro que aquela criatura realmente não conseguia me ouvir. Como era de esperar, ela continuou sem me ouvir. Então fiz o que qualquer pessoa faria naquela situação. Fechei a janela. Os dedos foram completamente esmagados. Cada um deles ficou achatado no ponto em que o vidro se fechou. A criatura do lado de fora se contorceu de dor. Ela puxou os dedos tentando tirá-los dali, mas estavam presos. Eu esperei mais 2 segundos. Depois, abri novamente uma pequena fresta. O homem sem rosto arrancou os dedos de dentro da cabine rapidamente. Em seguida, soltou uma grande quantidade de catar esverdeado na minha janela e saiu correndo de um jeito desajeitado. Nem preciso dizer que comecei a dirigir muito cedo naquela manhã. Aquela situação me deixou bastante abalado. Também me fez exigir um caminhão com ar-condicionado, e deixei claro que não estava disposto a negociar isso. Mas o encontro me fez perceber uma coisa. O homem sem rosto tinha acompanhado meus movimentos pelo cheiro. Talvez fosse apenas uma coincidência. Provavelmente era assim que ele encontrava qualquer ser humano. Mas já existia outro grupo de criaturas da estrada que também parecia conhecer o meu cheiro. Será que o homem sem rosto tinha alguma ligação com as coisas da floresta? O manual do funcionário quase não falava sobre esse assunto. E Randall não parecia disposto a conversar quando perguntei sobre as criaturas da floresta. Então resolvi procurar alguns colegas de trabalho. Eles me explicaram que o homem sem rosto provavelmente não tinha nenhuma ligação com as tais coisas da floresta. Essas coisas estavam simplesmente presas à floresta. O homem sem rosto só aparece em noites nubladas, então eles têm um padrão de ataque. Segundo eles, era apenas uma praga quase inofensiva, algo parecido como um guaxinim procurando um lugar quente para se esconder. Embora, de vez em quando, ele matasse pessoas sufocadas ao enfiar os dedos pela garganta delas. Então talvez não fosse totalmente inofensivo. Os motoristas também me disseram para não confiar em marcas de energético que eu não conhecesse nos postos de gasolina. E me aconselharam a evitar café das lanchonetes que ficavam abertas durante a madrugada. O café não era perigoso, era simplesmente horrível. Depois disso,
comecei a conversar mais com os outros motoristas no pátio dos caminhões, antes e depois das entregas. Também conversávamos quando parávamos para tomar banho no mesmo lugar, e trocávamos cumprimentos pelo rádio quando nos encontrávamos na estrada. Aos poucos, comecei a conhecer alguns deles. Deidre era divorciada e tinha 3 filhos. Ela odiava ficar longe deles por tanto tempo, mas o salário daquele trabalho era a única maneira que tinha de pagar a faculdade do filho mais velho. Depois havia o Vikram. Ele tinha se mudado da Índia para os Estados Unidos com a família cerca de 10 anos atrás. Tentou trabalhar como taxista em Chicago, mas ganhava muito pouco e os passageiros eram bastante grosseiros. Ele gostava muito mais de fazer viagens longas de caminhão. Chris costumava fazer viagens mais curtas. Ele trabalhava na Rota 333 havia quase 15 anos, mais tempo do que qualquer outro motorista que eu conheci. Quando começou, a estrada também era muito curta para ele, assim como era para mim. Com o passar do tempo, a rota foi ficando cada vez maior para ele. Agora, por segurança, Chris fazia principalmente viagens que duravam 1 ou 2 dias. Esse era o tempo que ele levava para atravessar a região das Sequoias e chegar ao primeiro ponto de retorno, o mesmo lugar onde eu havia feito a minha entrevista. Ainda era quase 10 vezes mais lento do que eu. Mesmo assim, Chris conseguia avançar mais rápido do que alguns dos outros motoristas. Vou parar daqui 1 ou 2 anos, ele me contou certa manhã, enquanto tomávamos café da manhã em uma lanchonete. Deixa eu te dizer, eles me pagam mais do que pagam aos outros, mas eu demoro cada vez mais para terminar qualquer entrega. Além disso, não quero correr o risco de ficar preso à faixa. É assim que chamamos isso, ficar preso à faixa. Normalmente, a Rota 333 aumenta de tamanho aos poucos, mas em algum momento, sem nenhum aviso, ela pode ficar muito maior de uma só vez. Um caminho que levava apenas algumas horas para ser atravessado no dia anterior pode começar a levar semanas, ou simplesmente anos. Existem alguns sinais que podem indicar que isso está perto de acontecer. Pode haver menos estrelas no céu do que o normal. Os funcionários das paradas podem começar a tratar você de um jeito mais frio. Ou a estrada também pode começar a crescer cada vez mais rápido. Mas é impossível saber o momento exato em que ela vai aumentar de tamanho. Sempre existe o risco de ser pego de surpresa. É como quando uma febre passa, Deidre me explicou. Nós somos o vírus. A estrada leva algum tempo para criar uma defesa contra nós, mas quando consegue, tudo acontece de uma única vez. Existe uma pequena parte da estrada, bem longe, no meio do deserto, onde é comum ver um caminhão plataforma laranja muito forte seguindo na direção do mundo real. Às vezes, o caminhão simplesmente desaparece. Ele entra em partes da estrada que o restante de nós, por sorte, ainda não consegue alcançar. Mas em algum momento, sempre volta a aparecer, na mesma região, ainda dirigindo. Há quanto tempo ele está tentando voltar? Perguntei a Chris certa manhã. 6 ou talvez 7 anos. Al é um cara legal. Às vezes paramos para conversar. A estrada cresceu para ele mais rápido do que para a maioria. Quando ele já conseguiu avançar? Eu perguntei. Chris soltou o ar pela boca e balançou a cabeça. Para você, talvez sejam apenas alguns quilômetros. Ele? Acho que ele nunca vai conseguir voltar. Nem em 100 anos. Mas ele tem uma família, então se recusa a desistir. Algumas pessoas desistem. Algumas aceitam que estão presas e que não vale a pena passar anos tentando escapar. Então encontram uma nova forma de viver dentro da Rota 333. Pessoas como o Tiff. A primeira vez que conheci Tiff, eu estava tomando café às 3 da manhã na lanchonete Wayside. É verdade. O café das lanchonetes noturnas da Rota 333 é realmente horrível. Mas eu estava desesperado por qualquer coisa que tivesse cafeína. Não estava me importando muito com o gosto na hora. Eu estava apenas a algumas horas do terminal no pátio de caminhões e, sempre que posso, evito dormir na estrada por mais tempo do que o necessário. Podem me chamar de exigente, mas ainda não gosto de acordar e encontrar o senhor nariz me farejando como se quisesse me devorar.
Uma garçonete de meia idade trouxe meu café e ficou parada ao lado da mesa enquanto eu dava o primeiro gole. Uma outra mulher simplesmente chegou e sentou no banco do outro lado da mesa. Oi, você deve ser o novato, Brandon, certo? Sim. Eu não estava acostumado com as pessoas da Rota 333 sabendo quem eu era. Na verdade, muitas delas nem pareciam perceber que eu existia. O manual e minhas conversas com aquelas pessoas ainda não tinham deixado claro se elas eram pessoas de verdade ou se apenas faziam parte da estrada. Mas aquela mulher parecia diferente. Meu nome é Tiff. Eu trabalhava como motorista. Agora sou garçonete. Já ouvi falar de você. Os outros motoristas mencionaram seu nome. Então eles ainda se lembram de mim. Ela sorriu. Fico feliz em saber que não fui completamente esquecida. Eles quase nunca vêm me visitar. Você trabalha aqui? Eu perguntei. Ela simplesmente deu de ombros. Quando eu tenho vontade. O pessoal deixa que eu cubra alguns turnos, embora eu não saiba se eles realmente permitem ou se apenas digo que trabalho aqui e eles acreditam. Eu não recebo nenhum pagamento, mas também não preciso mais de dinheiro. Só gosto de conversar, principalmente com pessoas de verdade. Ela juntou as mãos sobre a mesa. Os músculos dos braços, totalmente cobertos por tatuagens, ficaram totalmente visíveis. Tiff era exatamente o tipo de mulher forte que você imaginaria trabalhando como caminhoneira. Mas ela também tinha um jeito solitário e uma vontade enorme de conversar. Era o mesmo tipo de expressão que você encontra em idosos que passam muito tempo sozinhos em uma casa de repouso. Conte alguma coisa, disse ela. Qual foi a sua primeira reação quando percebeu que a Rota 333 não era uma estrada normal? Eu sempre pergunto isso a todos. Bem, pra ser sincero, acho que nunca tinha gritado com nenhum entrevistador antes, eu respondi. E ela riu. E depois que começou a trabalhar? Bem, foi um pouco estranho, eu acho. Não sei, eu simplesmente aceitei o emprego. Um pouco estranho, Brandon? Ela me observou por alguns segundos. Depois estendeu a mão, pegou minha xícara e tomou um gole do meu café. Você parece alguém que está passando por algum problema. E ela estava certa. Conversamos durante horas naquela noite. Tiff pegou algumas fatias de torta no balcão para nós. Ela perguntou sobre a minha vida e também contou um pouco sobre a dela. Ela tinha recebido uma proposta para trabalhar na Rota 333 muitos anos antes de finalmente acertar. Ela já tinha ouvido os rumores. Sabia dos perigos daquele trabalho. Só aceitou porque sua filha tinha desenvolvido um tumor no cérebro e o tratamento era realmente muito caro. A filha de Tiff não sobreviveu. E mesmo depois disso, ela continuou fazendo entregas pela Rota 333 porque não queria ficar sozinha. Quando ela disse tudo, eu simplesmente acenei e disse que entendia. Ela não concordou e respondeu que eu não entendia de verdade, porque eu era apenas um garoto de 20 e poucos anos. Mas disse que provavelmente havia alguma coisa parecida na minha própria vida. Algo que me fazia compreender pelo menos uma parte do que ela sentia. E para ela, aquilo já era suficiente. Quando finalmente terminamos a conversa, o sol já estava nascendo. Eu não lembro de tudo o que conversamos, mas lembro que me levantei, coloquei a mão no ombro dela e disse: Vou conversar com Randall. Vamos encontrar um jeito de tirar você daqui. A expressão de Tiff mudou imediatamente. Você não deveria ter dito isso. Ela olhou ao redor. Não em um lugar onde a estrada pode ouvir. Dormi durante algumas horas e acordei perto do meio-dia. Antes de ir embora, resolvi tomar banho. A água do banheiro particular estava fria. Esperei alguns minutos para ver se ela esquentava, mas isso não aconteceu. Então pensei que havia pessoas morrendo por causa de parasitas em outros países e que, provavelmente, um banho frio não me mataria de forma lenta e dolorosa. Mas mesmo assim, foi horrível. Extremamente gelado, e eu terminei o banho em exatamente 1 minuto. Depois, girei o registro para fechar a água, mas a água não parou. Tentei girar o registro para o outro lado.
O fluxo ficou ainda mais forte. Então percebi que o ralo do chão também tinha parado de funcionar. A água gelada começou a formar uma poça. Logo, passou pela borda do box e começou a se espalhar pelos azulejos do banheiro. Suspirei, coloquei minhas roupas e fui até a porta. Minhas sandálias molhadas faziam barulho a cada passo. A porta estava trancada. Mexi na trava para um lado e para o outro. Tentei puxar e empurrar, mas a porta simplesmente não se movia. Eu comecei a bater nela. E foi então que eu senti a água gelada tocando meus tornozelos. Nesse momento, percebi que estava com problemas. Eu gritei várias vezes, mas ninguém parecia me ouvir. A água já estava chegando aos meus joelhos. Como ela estava subindo tão rápido? Atravessei a água e voltei até o chuveiro. Tentei mexer novamente no registro. Depois fiz a primeira coisa realmente idiota daquela situação. A esta altura, todos vocês já sabem que, em algum momento, eu sempre faço alguma coisa idiota. Eu enrolei minha toalha ao redor do chuveiro, tentando impedir a saída da água. Mas não funcionou. Então escorreguei, caí e puxei a toalha comigo. O chuveiro simplesmente se soltou da parede, e a água começou a sair com o dobro da força. Em poucos instantes, já estava na altura dos meus ombros, e ela começou a ficar marrom e cheia de lama. Estava tão suja que eu não conseguia enxergar através dela. Então senti alguma coisa encostar nos meus pés. Disse a mim mesmo que eram apenas minhas roupas boiando. Mas desde quando minhas roupas tinham escamas? Comecei a bater com força na porta. Subi na maçaneta para manter o rosto fora da água. Tinha que existir algum jeito de escapar. Eu não podia morrer daquela forma. Restavam apenas 30 centímetros de ar antes que a água inundasse tudo. Depois 15, depois apenas 2 ou 3. Puxei uma quantidade de ar antes que aquelas coisas molhadas e cheias de escamas se enrolassem nos meus tornozelos. Elas me puxaram para baixo. Tentei me soltar, mas não havia para onde ir. Não restava mais ar. O banheiro inteiro estava cheio de água gelada e minha visão começou a escurecer. Minha garganta doía e meu corpo implorava para que eu respirasse. Eu já não conseguia mais segurar o ar. Então a porta simplesmente se abriu de repente. Centenas de litros de água saíram do banheiro e invadiram o corredor. A força da corrente me jogou contra a parede. Mesmo assim, consegui puxar o ar e lutei para me levantar. Quando fiquei de pé, o corredor estava seco. O banheiro também estava seco. Minhas roupas sujas estavam no mesmo banco onde eu as havia deixado. E como vocês já devem imaginar, estavam completamente secas. A única pessoa que realmente estava molhado era eu. Tiff entrou no corredor alguns segundos depois, carregando um saco de lixo. Ela olhou para mim e para as minhas roupas encharcadas. Depois olhou para a porta aberta do banheiro. Então voltou a olhar para mim. Eu te disse que você não deveria ter falado aquilo. Bem, o que acabou de acontecer? Eu perguntei. Foi uma ameaça, respondeu ela. A estrada não gosta de perder as coisas que considera suas. Então não tente me ajudar a escapar, Brandon. Depois de dizer isso, ela balançou a cabeça. Passou por cima da pequena poça aos meus pés e seguiu pelo corredor carregando o saco de lixo. Demorei algum tempo para me secar e trocar de roupa. Demorei ainda mais para me acalmar. Quando finalmente consegui, comecei a pensar no que Tiff havia dito. Ela tinha falado para eu não tentar ajudá-la de um jeito muito calmo, como alguém que já tinha aceitado a situação. Tiff havia desistido muitos anos antes. Ela tinha aceitado que aquela parada de caminhões, aquela pequena lanchonete eram agora toda a sua vida. Porque a única outra escolha poderia ser ainda pior. A estrada tinha tomado Tiff para si mesma. Queria que ela continuasse ali. E estava disposta a machucar qualquer pessoa que tentasse levá-la embora. Mas havia alguma coisa diferente. A estrada não conseguia me machucar. Quando percebi isso, senti uma esperança que não sentia havia muito tempo. Era uma sensação forte e brilhante, melhor do que qualquer momento de felicidade.
A Rota 333 não conseguia me ferir porque eu não tinha nada com que eu me importasse. Ela até poderia me matar, mas e daí? Por que isso deveria me incomodar? Minha própria vida não tinha importância para mim. Isso significava que eu podia enfrentar a estrada quantas vezes quisesse. Tiff talvez tivesse desistido, mas eu não. Eu atiraria dali, ou morreria tentando. Depois de muitos anos, finalmente encontrei algo que não tinha. Um motivo. Eu vou tirar ela dali.